Vitrine, a rádio web do interior. 24 horas no ar. Rádio Web Vitrine. A partir de agora, aqui na Rádio Vitrine, você fica bem informado com as principais notícias de Botucatu e região. A partir de agora, aqui na Rádio Vitrine, você fica bem informado com as principais notícias de Botucatu e região. A partir de agora, entrevista do dia. A partir de agora, entrevista do dia. Olá, muito bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Vitrine. Olha que legal, hein? Olha aí, terça-feira, dia 5 de novembro de 2019, 9 horas e 35 minutos aqui no estúdio. E mais uma vez estamos tendo a grata satisfação em receber aqui o Dr. Marcos Barros, né? O Dr. Marcos vem hoje aqui mais uma vez para nos deixar a par dessas novas mudanças, das novas regras hoje acontecendo no país, né, através dessa reforma da Previdência. Muita coisa mudando, hein, gente? Muita coisa. Olha, eu tenho certeza que conforme a conversa for decorrendo aqui com o Dr. Marcos, vocês vão ver que a coisa está ficando feia, né? Está ficando feia. Dr. Marcos, muito obrigado mais uma vez, né, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo mais uma vez aqui na nossa Rádio Vitrine. Valério, muito bom dia aos ouvintes da Rádio Vitrine. É muito prazeroso e muito honroso retornar a casa, né? Ainda mais agora nesse momento que nós estamos de transição com a reforma da Previdência sendo aprovada. A nossa ideia é tentar passar o máximo de informações possíveis para a população, para que conheçam os seus direitos e com isso consigam buscá-lo, alcançá-los sempre da melhor forma. A gente sabe que vem muita mudança aí, né, doutor? Muita coisa sendo divulgada, muita coisa sendo mudada, mas na realidade a gente sabe, quem sabe mesmo, está por dentro do assunto e o que é verídico em tudo isso que está sendo ventilado na imprensa, é o senhor que estuda muito. A gente sabe que o senhor estuda muito as leis aí. Tem aí, parabenizar aqui ao vivo, né, pela sua grande participação lá na faculdade, muita gente acompanhando, lá na nossa querida F8. A gente fica muito feliz, né, que o senhor possa estar dando essa contribuição do seu conhecimento aqui para a nossa população de Botucatu, aos ouvintes das rádios, né, agora na faculdade. Muito legal, parabéns, viu, Marquinhos? Parabéns mesmo. Galera, aproveitando a deixa, gostaria também de agradecer a Faculdade Teana, no nome pelo convite que me foi feito pelo professor André, pelo professor Otávio, uma faculdade onde eu estudei, onde eu me formei. Foi muito satisfatório retornar à faculdade. Agradeço também a oportunidade que me foi dado e também o pessoal aqui da Rádio Vitrine, da rádio, o canal do Palanque também, né? A F8. Então, a F8 são meios de comunicação que nos estão dando a possibilidade de fomentar um tema tão importante como da reforma previdenciária. Então eu agradeço com certeza esse espaço que essas pessoas, esses meios de comunicações estão nos fornecendo. A gente fica feliz porque a gente, né, quer deixar o nosso ouvinte, nosso telespectador aqui a par, né? Porque são muitas mudanças, muita coisa, como eu disse, são ventiladas e a maioria aí é tudo mentira. Ninguém sabe o que fala, ninguém sabe o que diz. E são assuntos polêmicos que muitas vezes, né, se a gente for querer conversar com alguma pessoa, ela acha que a gente está querendo até dar de bonito em cima, mas não é. São coisas que mudam muito rapidamente, né, Marquinhos, hoje dentro do governo. Exatamente. A reforma previdenciária, ela já vem sendo analisada há diversos anos, né? E agora ela foi realmente aprovada. Então é um estudo que já vem sendo debatido há muitos anos, né? Desde 2003 nós já tivemos o início de uma reforma previdenciária e agora realmente em 2019 nós tivemos uma modificação literalmente no sistema previdenciário. É importante que a população tenha em mente que realmente a reforma previdenciária ela foi aprovada, porém ela ainda não foi promulgada. Isso significa o quê? Que os atos ainda não encontram-se em vigor. As regras permanecem as regras antigas.
Então, a reforma ela foi aprovada, porém pende-se ainda de uma promulgação para que em ato contínuo ela já comece a vigorar com as novas regras. E o mais difícil, né, como você colocou muito bem, agora é lei. Vai começar, já que já foi passada como lei, já é. Agora só falta vir a promulgação, como você falou, e aí vai começar a ser executada. É esse que é o grande problema, né, Marquinhos? Muita gente vai ter grandes problemas. Porque, na verdade, a reforma previdenciária, com a emenda constitucional da PEC 06, ela trouxe uma modificação consubstancial na reforma da Previdência. Isso significa que, a partir de agora, um dos pontos principais da reforma foi a chamada desconstitucionalização das regras previdenciárias. Então, isso significa que, a partir dos próximos anos, ou a partir de agora, tendo a reforma promulgada, qualquer ato de alteração do regimento do INSS, uma alteração de uma espécie de um benefício, uma alteração de uma inclusão de uma idade, pode ser feito através de lei complementar. Isso vai facilitar ainda mais a aprovação. Então, Entendi. Isso é prejudicial, sim, ao trabalhador, ao segurado, porque ela vai trazer uma espécie de uma insegurança jurídica. Nós não sabemos essa garantia, se essa idade fixada vai persistir, se as regras dos auxílios doenças, de pensão por morte persistirão e até quando persistirão. Então, com a emenda, ela facilitou agora a entrada das leis complementares. Então, a partir da promulgação, que nós realmente vivenciaremos uma alteração no sistema previdenciário. Olha aí, tá vendo, gente? Olha aí, tem muita coisa a ser dita, muita coisa a ser estudada, e o Dr. Marcos aí tá todos os dias aí, sempre se aperfeiçoando, sempre estudando, para que a gente possa ficar ciente, porque se a gente for atrás desse pessoal aí, ninguém vai explicar nada. Nada, esquece. Agora são 9h41. Muito bom dia, minha querida Carla Paraone, lá em São Paulo, conectadinha aqui. Obrigado, Carlinha. O Valdir Domingues, a Tuca Campos. Oi, Tuca, bom dia, seja bem-vinda. O Júnior Emílio, o Márcio Exposto, o Emanuel Medeiros Silva, o Nilton José Leão, meu querido Birde, o Josué Santos, a Cíntia, o Wagner, a Jaqueline de Oliveira, a Maiara. Olha quanta gente conectada aqui, muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Meu querido Paulo José Stipe, ô Paulinho, bom dia, seja bem-vindo. Né? Doutor Marcos, a gente, na última vez que o senhor esteve aqui, né, passando as informações, a gente foi anotando umas perguntas, tem várias perguntas aí, né, pra gente fazer aí pro senhor. Vamos ver como é que fica. Olha aqui, qual é a idade mínima para se aposentar na proposta da reforma da Previdência hoje atual, doutor? Valério, a ideia geral da proposta é unificação de idades. Então, no nosso sistema atual, nós temos algumas aposentadorias programáveis, como a aposentadoria por tempo, a aposentadoria por especial, né? Esse tipo de aposentadoria, com a regra atual, é possível a concessão do benefício apenas comprovando um tempo de contribuição mínimo. Então, no caso do homem, 35 anos de contribuição, no caso da mulher, 30 anos. Ele não é estipulado uma idade mínima, apenas o tempo de contribuição necessário. Na aposentadoria especial, durante um trabalho com exposição a agente agressivo químico, ruído, físico, durante 15, 20 ou 25 anos, dá direito também à aposentadoria especial. Com a reforma, essas duas aposentadorias, de um modo geral, elas serão extintas. Nossa, verdade? Ela será extinta na seguinte situação. A por tempo de contribuição literalmente será extinta. Ela servirá apenas como regra de transição. Ou seja, as pessoas que estão próximas de se aposentar poderão ainda, se enquadrarem em algumas das 4 regras de transição, conseguir a concessão da aposentadoria por tempo, mesmo pós a promulgação. A aposentadoria especial passará a ter uma idade mínima também, que certamente nós iremos conversar especialmente da aposentadoria especial. Mas o ponto principal é que o que a legislação nova nos está trazendo é uma unificação de idades. Ou seja, o homem vai somente conseguir se aposentar aos 65 anos de idade e a mulher aos 62. Se não conseguir, se não atingir a idade, exceto as regras transitórias, os segurados não conseguirão se aposentar sem ter uma idade fixada. Então, a idade já é pré-fixada como mínima para aí sim conseguir a concessão do benefício, além, obviamente, de um tempo de contribuição que vai ser também estipulado, que já se encontra em vigor, que na nossa regra atual é de 15 anos de contribuição.
Então, essa contribuição persiste, tanto para o homem quanto para a mulher, com a nova aprovação da reforma, porém, a idade da mulher ela se aumenta 2 anos a mais do que hoje temos na nossa atualidade. Nós vamos certamente ter algumas exceções, que no caso da aposentadoria daquelas pessoas ou os trabalhadores que vierem a ingressar no sistema previdenciário pós-promulgação da reforma, no caso do homem, ele vai ter que ter 20 anos de contribuição. Então, os trabalhadores que já estão na ativa, completando 15 anos de contribuição, mais 65 anos de idade no caso do homem, conseguirão se aposentar normalmente. Então, a ideia da reforma é uma unificação, ou seja, somente a concessão de uma aposentadoria com uma idade fixada. Caramba, hein, gente? Olha aí, hein? Olha aí, hein? Com essa idade fixada aí, como a gente escuta nos bastidores aí, né, doutor? Acabou-se a aposentadoria no Brasil, porque muito difícil, principalmente para esse pessoal que está ingressando agora no mercado de trabalho, vir aí, não interessa se ele vai ter 15, 20 anos de contribuição, mas se não tiver a idade mínima, exatamente. Não se aposenta mais. E a mulher é uma das mais afetadas, porque a idade da mulher ela vai sendo aumentada 6 meses, até que se chegue em 2023, onde após 2023, ela vai ter que ter 62 anos de idade. Então significa de uma tabela que o que nós podemos retirar é as mulheres que completarem 60 anos agora em 2019, com 15 anos de contribuição elas se aposentam. O ano que vem a mulher vai ter que ter 60 anos e 6 meses. 2021, 61 anos. E assim sucessivamente, até que se chegue em 2023 e a mulher tenha no mínimo 62 anos de idade. A partir de 2023, então, se não tiver os 62 anos de idade, não se aposenta mais. No caso da mulher, não. Ela tem que ter a idade de 62 anos, além da contribuição de 15. O homem, a idade de 65 já está fixada. Ela vai sendo mantida, mesmo com as regras novas, a permanência da idade de 65 anos. Coisa, hein? Exato. É uma dura realidade, justamente porque nós vamos exigir um tempo maior de trabalho, um esforço maior de contribuição, para que se consiga a concessão desse benefício. Então, ele vai ficar com uma possibilidade de concessão mais complexa. Entendi. Porque os trabalhadores eles terão que ter a permanência no mercado de trabalho por longos anos, para depois que completarem essa idade mínima, conseguirem a concessão do benefício da aposentadoria. Você sabe que eu acho aqui, né? A gente que acompanha, faz os jornais todos os dias, com essas notícias aí, ainda o brasileiro é tão assim, com tudo que ele faz na vida, ele quer levar tudo certinho. O único problema é que com toda essa situação no país que se encontra hoje, e o emprego, doutor? E se essa pessoa, essa mulher aí, se aposentar com 62 anos, ela ficar aí 1 ano, 2 anos sem emprego, como é que vai fazer isso aí? Quer dizer, ela vai ter que ter lá 64 anos, 60, porque ela não vai conseguir o tempo de contribuição também. Exato. Se ela ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos fora do mercado de trabalho, sem conseguir um emprego, que hoje a gente vê que é muito fácil isso, né? É muito fácil isso, estão perdendo emprego, e aí? E se acontecer um caso desse? Ela tem lá, vamos supor, 10 anos já de contribuição, e ela está chegando na idade de se aposentar com 15, e ela vai chegar na idade, mas se ela ficar esse período fora do mercado de trabalho, ela tem alguma coisa que ela possa fazer, que ela possa contribuir, para que ela não perca isso, ou ela vai ter que voltar a ter a carteira assinada, tudo bonitinho, para que ela possa se aposentar? Nessa situação, caso os trabalhadores eles acabem saindo do mercado de trabalho, sejam dispensados e almejem sim a aposentadoria, pois não tenham ainda o tempo necessário, eles podem, se for, vai depender do tipo da continuidade do trabalho. Se essa pessoa ela começa a trabalhar como um autônomo, aquela pessoa que para os fins previdenciários é conhecida como contribuinte individual, essa pessoa ela pode sim recolher junto ao INSS, ela faz o cadastro junto ao sistema e ela faz uma contribuição mínima com base nas condições dessa pessoa até atingir o tempo necessário da concessão do benefício. Ou a dona de casa, o estudante, podem recolher como facultativo. Aí vai depender do caso concreto dessa pessoa, da situação que ela se encontra, para saber, primeiro, o tempo que falta. Hoje, o mais importante é chamado do estudo previdenciário. O estudo previdenciário é muito conhecido também como planejamento previdenciário.
é onde é feito um levantamento de toda a vida contributiva do trabalhador, e com isso a gente consegue avaliar o tipo do benefício que ele vai se enquadrar, o dia, o mês e o ano que ele vai conseguir se aposentar e a espécie do benefício. Então o planejamento vai passar para o trabalhador o tempo que ele necessita recolher e o quanto ele vai recolher. E quando chegar o momento da concessão do benefício, qual valor ele irá receber. Isso é muito importante. Então, como você disse, realmente nós estamos numa situação que hoje, em números redondos, nós temos praticamente 13 milhões de desempregados no país. Isso que eu estou dizendo. Eu acho que o nosso mercado de trabalho, ele não acolhe, não tem condições de acolher as pessoas consideradas idosas, com mais de 60 anos de idade. A expectativa do IBGE é em torno de 80 anos que o homem e a mulher vivem, 80, 85 anos. Porém, dificilmente conseguirão chegar nessa idade na vida laboral ativa. Nós peguemos, por exemplo, o trabalhador que desenvolve uma atividade no chão de fábrica, que é uma atividade extremamente agressiva à saúde. Esse trabalhador, com a regra atual, ele se aposenta aos 25 anos. Mas por que ele se aposenta aos 25 anos? Porque quando ele se aposentar, na grande maioria das vezes, ele já está inativo para o mercado de trabalho atual. Esse trabalhador, muitas vezes, ele entra com uma aptidão laboral, praticamente de 100%, mas ele sai com essa aptidão reduzida, muitas vezes com problema no sangue, com problemas de audição, com problemas físicos. Então, dificilmente o mercado de trabalho vai acolher esse tipo de trabalhador. Quiçá um trabalhador que tenha 60 anos de idade, 65 anos. Então, o que muita coisa vai acontecer é, o trabalhador, certamente ele vai sim conseguir atingir os 15 anos mínimos necessários, porém a idade vai levar muito tempo. Como ficará a situação do trabalhador que já tem o tempo mínimo, mas não tem a idade? Aonde ele vai buscar o emprego? Como ele vai conseguir contribuir a mais para ter uma melhora na sua renda da sua aposentadoria? Isso que eu ia colocar, veja bem, aí como a gente colocou aqui, está chegando perto de se aposentar, infelizmente não tem emprego, perde-se o emprego, a idade é avançada, hoje o Brasil não tem essa cultura, né, de pegar essas pessoas com experiência, muitas vezes, não, vou pegar um cara de 60, vou pagar 2 de 20, né? A gente vê muito isso acontecendo, e essa pessoa, muitas vezes sem emprego, ela não tem como fazer essa contribuição para que ela não perca todo esse direito dela, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Vai ficar, a ideia realmente é com que a tendência da reforma da Previdência chegue-se a um ponto em que todos os aposentados venham a receber salário mínimo. Por quê? Para você conseguir um benefício mais vantajoso, o seu tempo de contribuição vai ter que ser muito maior. Olha o aí. mínimo é 15 anos. Vai vendo. O mínimo. Porém, para essa pessoa, ela já contribuiu 15 anos da vida dela. Certamente uma pessoa que tem 60 anos, 65 anos, que já começou a trabalhar desde os seus 12 anos, dos seus 13 anos, essa pessoa tem quase 40 anos de contribuição ou 40 anos de trabalho. O informalismo vai ficar ainda maior. E isso, na verdade, ela vai ser um revés para o próprio INSS. Porque nós pegamos a situação dos contribuintes individuais. Essas pessoas, a hora que eles fizerem o cálculo e entenderem que a aposentadoria ela vai ficar cada vez mais distante, eles pararão de contribuir para o sistema. E aí, infelizmente, a fiscalização, ela não é uma fiscalização ríspida, ela não consegue acompanhar. Então, consequentemente, o sistema previdenciário vai deixar de arrecadar. E aí sim, nós entraremos num déficit. E aí sim, a Previdência parará de arrecadar de uma forma que não conseguirá mais cumprir com as suas obrigações. E a reforma vai fazer com que, ao invés do sistema ele ter uma melhora, ele vai ter uma piora. Bem colocado, porque veja bem, hoje a pessoa tá no mercado de trabalho, ela tem uma carteira assinada e ela não pode se recusar a contribuir. É descontado em folha e pronto, acabou. Mas como o senhor colocou muito bem, ela não tendo emprego, ela tendo um trabalho informal, ela vai deixar de recolher. Ela não vai recolher. E quando ela completar esses 15 anos, 20 anos, 25 anos que tem de contribuição, e tiver o tempo de idade que ela for requerer aposentadoria, essa pessoa mesmo não contribuiu nada. Exatamente. E ela vai querer receber, porque é lei, é direito. Sem dúvida. Não é verdade? O mínimo ela recolheu. Agora, esse tempo em que ela vai ficar entre o período em que ela preencheu os 15 anos e a data da sua idade mínima, certamente essa pessoa vai ter o desemprego, vai ficar sem as contribuições, e isso vai refletir no final do benefício.
Isso vai refletir no benefício menor. Nós temos que pensar, a Previdência Social ela tem um caráter contributivo. Ou seja, ninguém consegue se aposentar sem uma contribuição mínima. Sim. Porém, esse trabalhador ele já é afetado com a sua aposentadoria. Na regra atual, um trabalhador que se aposenta aos seus 55, aos seus 50 anos, ele está se aposentando por tempo de contribuição, sim. Está aposentando mais novo? Correto. Porém, esse trabalhador ele já é atingido de 3 formas. Primeiro, a regra da base de cálculo da aposentadoria, ela se inicia com as contribuições de julho de 1994 até a data do requerimento. Ou seja, os períodos de cruzeiro, de cruzado, sequer entram no cálculo. Olha aí. Esse é o primeiro ponto que ela perde. Segundo, o fator previdenciário, ele aplica-se na aposentadoria por tempo de contribuição. O que é o fator previdenciário? É um cálculo criado pelo governo, onde avalia no momento do requerimento da concessão do benefício, a idade da pessoa, o tempo de contribuição dela e a expectativa de vida criada pelo IBGE. Automaticamente, se essa pessoa não tiver no mínimo 62, 63 anos de idade, a renda cai. Então, ela já está recebendo o benefício duplamente penalizado. Correto. E muitas vezes essa pessoa que tem 50 anos de idade, como a renda do benefício já vai vir uma renda muito escassa, menor do que ele almejava, ele continua no mercado de trabalho. E, consequentemente, ele continua contribuindo. Isso. Ele não tem nenhum benefício após. Não tem. Então, não consegue reverter isso, de forma né? alguma. Ele contribui e ele recebe benefício 2 vezes menores do que a realidade. Então, o cálculo que foi criado pelo governo é justamente com que as pessoas não se aposentassem mais cedo. Só que o mais cedo que é aplicado é a aposentadoria concedida a um trabalhador que ele vai continuar na ativa. A aposentadoria paga a um trabalhador que ele vai receber menos do que ele contribuiu. Então, são cálculos que não foram apresentados para a população. Se nós fizermos um cálculo da contribuição do empregado e do empregador, assim como é apresentado pelo governo, eu concordo que existe um déficit. Eu concordo que a população está ficando mais velha, eu concordo que está tendo mais o informalismo e as pessoas não estão mais contribuindo para o sistema. Se for nessa linha de raciocínio, a Previdência, ela sim tem um déficit. Porém, a Previdência, é importante que a população tenha conhecimento, ela não depende apenas da contribuição do trabalhador e do empregador. A Previdência ela tem N fontes de arrecadação, concursos de prognósticos, tudo que é comprado, tudo que é vendido, existe contribuição previdenciária. Então, a alíquota aqui em cima do sistema previdenciário de arrecadação, ela é imensa. No ano de 2017, recentemente, nós tivemos, através do senador Paulo Paim, a aprovação da CPI, da Previdência Social, onde demonstra que o sistema previdenciário ele é superavitário. A discussão que se vem falando que a Previdência Social ela tem um déficit, isso já vem de anos. E o sistema previdenciário, ele nunca deixou de pagar, ele nunca deixou de cumprir com suas obrigações. Então, não é nesse momento que o sistema previdenciário iria quebrar. Então, isso é muito importante que a população tenha esse conhecimento também. Então, são tantas coisas, né? São tantas decisões que estão sendo tomadas aí, que muitas vezes o trabalhador aí vai continuar, como o senhor disse muito bem, vai continuar contribuindo e isso não vai ter retorno para ele. Isso já está de lei, isso já e ninguém vai conseguir tirar. Esse é o grande problema hoje, a informalidade, né, das pessoas, né? Porque a gente sabe aí, sou testemunha disso, né? 42 anos de contribuição em carteira, sem nenhuma interrupção. Não se achou. Achou-se 35, porque o senhor trabalhou muito bem, porque senão acho que nem isso não ia achar. E hoje, como é que faz aquele que não tem? Vai procurar onde? Exatamente. Isso vai ser uma coisa que certamente será cada vez mais ativo na nossa atualidade. Muitos trabalhadores não conseguirão mais atingir o mínimo da sua aposentadoria. Não tenha dúvida. Olha aí, gente, que assunto polêmico. 9h58, muita gente, mas muita gente conectada. O Vitor Hugo Batista, bom dia. O Nilton Eduardo Costa, o Bruno Henrique Garieri de Luca, nosso querido presidente da nossa veterana Jane Gonçalves, a Maria Aparecida Balesteiro, nosso querido doutor Otávio Barros, o Renato Rubio, a Elisete Lazzarini Fernandes, olha o Renato mandando bom dia. É nós temos que trabalhar, tem que trabalhar, Renatão, não adianta
Vamos carregar botijão de gás aí, vamos sobreviver, irmão. Porque se depender desses homens aqui, né, dessa nova política aí, nós estamos lascados. Doutor, como vai ser a renda do aposentado com essa reforma? Que vai mudar do coitado, hein? A renda ela vai ser a mais prejudicial possível. Porque a reforma da Previdência ela trouxe uma alíquota mínima, né, de um percentual mínimo de início de benefício. Então, as aposentadorias, elas iniciarão com 60% do salário de benefício, podendo ser aumentada, podendo ser majorada 2% por ano que se exceda, no caso da mulher, 15 anos de contribuição e no caso do homem, 20 anos de contribuição. Então, isso significa o quê? Para que o trabalhador homem consiga se aposentar com 100% do benefício, ele vai ter que ter trabalhado 40 anos da vida dele. E a mulher, 35 anos da vida dela, além da idade de 62 anos, além da idade de 65 anos. Então, aquele trabalhador que tem hoje 15 anos de contribuição, na nossa regra atual, e ele tem os 65 anos de idade, o benefício dele se inicia-se com 85% da renda. Quanto mais tempo, maior chega a sua renda, até atingir os 100%. Com a reforma, esse mesmo trabalhador terá uma renda de 60%. Então, o homem que tenha 15, 16, 17, até 20 anos, vai receber 60%. A mulher, após seus 16, 17 anos, começa a ter uma majoração na sua renda. Isso é muito prejudicial, porque para que esse trabalhador tenha uma renda de 100%, o tempo que ele teria que trabalhar é um tempo excessivamente majorado. 40 anos da vida do trabalhador, eu particularmente nunca peguei uma carteira profissional preenchida durante 40 anos, sem que esse trabalhador tenha sido mandado embora, sem que esse trabalhador tenha ficado doente. Isso vai fazer um efeito revés. Por quê? Você exigindo de um trabalhador que ele permaneça na ativa por muitos anos, esse trabalhador ele vai automaticamente se adoentar, com isso vai exigir mais do SUS, com isso vai ter mais gastos para o governo, esse trabalhador não conseguirá atingir o tempo mínimo de contribuição, automaticamente vai ser pago para esse trabalhador benefício assistencial, e benefício assistencial você não tem contraprestação, apenas se paga-se um valor para aquelas pessoas que não conseguiram se atingir o tempo mínimo e não tem, né, nesse caso, um reconhecimento do mercado de trabalho. Então, consequentemente, você exigindo uma idade mais elástica, você vai exigir daquele trabalhador que se exponha com o seu estado de saúde. E o estado de saúde vai refletir, sim, nos gastos públicos, ainda mais. Vai gerar mais auxílios-doença, vai gerar mais pensão por morte, o SUS vai ser mais exigido, consequentemente, essa bola de neve ela vai fazer o efeito contrário. Sem contar que você está retirando do mercado um valor, nós estamos aí com a média da reforma, ela quer automaticamente fazer uma arrecadação, em torno de quase praticamente R$1 trilhão. Eles querem economizar R$1 trilhão. Só que esse R$1 trilhão ele não volta mais para o mercado. Olha porque aí. você retira do aposentado a renda. Sim. E essa renda do aposentado ele gasta na própria população, Com nos certeza. mercados. E isso você está tirando o poder de compra dos aposentados. Além de tudo, né? Também. Além Isso vai de refletir negativamente, não apenas nas pessoas que vão se aposentar, mas naquele mercadinho onde aquele aposentado Opa, gastava, com ele certeza. vai pensar duas vezes antes dele gastar. Infelizmente, hoje a gente sabe, né, que na situação hoje que o coisa 60, 65, 70 anos, claro que tem uma perspectiva de maior, né, vida aí, mas a pessoa passa a usar mais remédio, a ter que cuidar mais da saúde, e é onde que o dinheiro vai todinho aí. E sobra o quê, coitado? Não sobra nada. Muitas vezes, na nossa atualidade, nos dias que nós vivemos hoje, o aposentado, ele ainda é arrimo de família. Porque muitas vezes a esposa ainda não é aposentada, muitas vezes aquela filha que porventura casou-se e não deu certo, veio para casa com o filho, está desempregada, e a renda única da família é da aposentadoria do pai, Como da é que aposentadoria da mãe. sobrevive com 60% no salário mínimo? É o que está acontecendo hoje no Chile. Sim, O é. Chile é o nosso reflexo futuro, eu não tenho sombra de dúvida disso. Eu também, eu já falei isso aqui. Infelizmente. Quem quer ver como é que vai ficar o país é só assistir o que está acontecendo no Chile. Exatamente, eu não tenho sombra de dúvidas para comprovar que o sistema do Chile, que é o chamado de capitalização, hoje os aposentados no Chile recebem 60% do salário mínimo. 60% do mínimo. Como é que sobrevive, gente?
Não tem como, doutor. Sem dúvida, o dólar cai, a bolsa sobe, mas nós temos que pensar nos direitos sociais. Eu sou totalmente a favor de uma reforma previdenciária, assim como eu já venho falando constantemente. Sim, claro. Precisa ser feita. Eu sou totalmente contra esta reforma previdenciária. Eu vejo que essa reforma previdenciária, ao invés de você suprir, você retirar direitos, você poderia reverter a situação. Aquele aposentado que quer se aposentar mais cedo, ao invés de você retirar essa possibilidade dele, impõe-se uma contribuição. Isso. Impõe-se uma alteração de alíquota. Sou da mesma opinião, O auxílio-doença, coloca-se uma contribuição, aumente-se uma contribuição patronal, reverta-se o cálculo. Tente fazer um estudo atuarial para que não prejudique nem as empresas, nem os empregados, mas não retirem o direito. Retirando o direito, você está falando não para a população. E hoje é fácil nós falarmos para os jovens, 30, 40 anos, 50 anos, vamos continuar trabalhando, eu tenho condições de trabalhar perfeitamente. Mas e daqui 10 anos? É complicado. E daqui 15 anos? Complicado. Quando a empresa, infelizmente, fechar, quando o seu trabalho realmente ele não tiver mais condições de persistir na mesma aptidão que você tinha, como ficará? A aposentadoria é justamente isso, ela é um descanso. É um descanso pelas contribuições que você efetivamente fez naquele momento onde certamente a sua saúde está debilitada, onde você necessitará dos cuidados. E o mínimo é aquele valor que você tem que ter. Agora, se nem isso você tiver quando você se aposentar, como ficarão as suas próximas gerações? Então, doutor, como a gente já tocou no assunto na pergunta passada, o cara que vai para a informalidade quando ele perde o emprego. Aí ele vai procurar, ele vai pagar, vamos falar aqui como a gente entende aqui. Ele vai lá, ele faz um carnezinho e vai recolher em cima do carnê. Essa aposentadoria dele, esse valor, com que ele contribuiu lá, 13 anos, ele contribuiu sobre um salário, sobre 2 salários, que de primeiro tinha isso, né? De primeiro você recolhia sobre o teto, aposentava com o teto. Recolhia sobre 10, aposentava com 10. E era assim por diante. Agora a gente sabe que não existe mais nada disso. E esse cara que ele contribuiu 10, 12 anos dentro no carteira de trabalho, e ele vai para a informalidade, e ele vai recolher menos do que ele tinha no salário dele. Vamos supor, ele ganhava aí R$4.000, R$3.000 e recolhia a porcentagem em cima desse valor. Para que ele consiga ter essa aposentadoria dele, mediante esse valor que ele recolhia, ele vai ter que fazer um recolhimento muito maior, né, para que ele possa manter o mesmo salário ali, vamos dizer, entre aspas. Na realidade, a reforma ela está trazendo praticamente uma impossibilidade de um benefício chegar a seu exemplo de R$4.000. Olha Por quê? aí. Porque hoje o regramento ele utiliza a média dos 80 maiores salários de contribuição desde julho de 1994 até a data do requerimento, os 80 maiores. Por que se despreza os 20 menores? Justamente porque a pessoa, quando ela iniciou o trabalho, ela certamente recebia menos. E pela qualificação, pelas atividades, ela se foi desenvolvendo e conseguiu ter uma renda melhor. Nada mais do que justo do que aqueles 20 menores salários serem desprezados. Com a reforma isso muda. Olha. Além de se intitular uma alíquota de 60%, um percentual, melhor dizendo, de 60%, ela vai computar os 100 salários de contribuição, os 100 períodos contributivos, ou seja, todos os períodos contributivos de julho de 94 entrarão no cálculo. Então isso significa o quê? Aquele trabalhador que recebeu 10 anos da vida dele no teto e 5 anos da vida dele no mínimo, vai-se tirar uma média. E isso automaticamente faz com que aquela contribuição no mínimo, ela faça com que a contribuição no teto vá parar praticamente pela metade. Olha. Porque ela entra lá na base de cálculo. Eita lalão, hein, gente? Olha quanta coisa, hein? Jesus, 10h08 aqui no estúdio. Hoje você que está chegando agora, nós estamos aqui, né, com um bate-papo super importante com o Dr. Marcos Barros, advogado previdenciarista, né, trazendo todas as notícias, as novas regras, hoje aqui nesse nosso Brasilzão. Olha aqui, o André Militão Leite também conectado, o Adilson Gamas, o Emerson Martim, muita gente conectada aqui, que bacana. O Agnaldo Ferrari, muito bom dia a todos vocês que estão aqui conosco, muito prazer em ter todos vocês aqui. Doutor, e a aposentadoria do professor, como é que vai ficar, hein?
Essa também é uma aposentadoria, assim como as demais, que exigirão uma idade mínima. Então, hoje o professor consegue se aposentar tendo o homem 30 anos de contribuição, a mulher 25, independente da idade, em função de magistério. Com a reforma vai ser exigido também uma idade mínima. Então, a mulher terá que ter professora 57 anos de idade e o professor 60 anos de idade, tendo no mínimo 25 anos de contribuição. Também fixou-se uma idade para o professor. A renda vai ser equivalente à das outras, início de 60%. Então também vai ser uma aposentadoria bem prejudicial, assim como todas que vão ser regradas daqui para frente. Eu chego na seguinte conclusão. Quem vai querer ser professor? Quem que vai vir hoje aí? Porque de primeiro, na minha época de moleque, né? Você ainda é novão, mas na minha época de moleque, a melhor profissão que existia era ser professor. Todo mundo queria ser professor. Você tem exemplo dentro da sua casa, né? Eu tenho exemplo dentro da minha casa. Quantos parentes, né, meus são professores. E essa criançada que vem, se acompanhar o que vem vindo aí para ser feito para eles, não vai ter mais professor, doutor. Exatamente. Na verdade, não só a profissão do professor é uma profissão extremamente digna, assim como outras. Se não fosse eles, quem seríamos nós? Todos temos os professores, né? Quem seríamos nós? Hoje o senhor é professor ensinando muita criança aí, né? Hoje a gente faz aí um tipo de professor e aquele um que vai lá desde o prézinho, quem que vai querer ser? Sim. É uma profissão que, infelizmente, ela, com o decorrer dos anos, ela é uma profissão que ela ficou muito desrespeitada. E ao invés de ser uma profissão ainda mais respeitada, ela perdeu essa força justamente pela falta de interesse dos novos trabalhadores a tentarem entrar no mercado de trabalho como profissão do professor. Então, infelizmente, é uma profissão que na reforma da Previdência também será atingida, exigirá também uma idade mínima para o professor. O professor terá que ter 60 anos, homem, a mulher terá que ter 57 anos, ou seja, eles terão que continuar no mercado de trabalho lecionando durante 60 anos de idade. No mínimo 25 anos. Então, aquele professor que possui os 25 anos de contribuição somente em magistério, ele tem que esperar a sua idade para ir conseguir se aposentar. Então, não sei se esses professores conseguirão persistir no mercado de trabalho, conseguirão ter forças para trabalhar. Uma atividade de professor, muitas vezes, dá aula. Tem professores que lecionam em 3, 4 escolas no mesmo dia. Sim. Durante os 30 dias, lecionam em vários lugares. Então, isso faz com que, infelizmente, a profissão ela desgaste fisicamente o professor, assim como outras profissões. E exigir uma idade mínima nesse porte, uma idade tão avançada, eu acho que é extremamente agressivo para a população. Não vai ter mais. Sinceridade, no meu modo de ver, não vai ter mais professor. Hoje os professores perderam todos os seus direitos dentro de uma sala de aula. Hoje é o tal dito de menor, que na minha época não existia. A gente recebia, né, os corretivos, ou era ficar de castigo, a gente tinha um respeito. Você respeitava, você olhava, aquele ali é o professor, nossa, vê aí, né, nos países aí da Ásia aí, o professor é mais reverenciado do que o próprio presidente. Sim. Né? Porque eles dão valor para quê? O professor, é ele que traz todo esse conhecimento, é ele que fica noites e noites estudando, como o senhor faz aí, estudando, para poder atender bem os seus clientes, para poder passar a informação correta. Agora, com tudo isso aqui, hoje o professor perdeu tudo quanto é direito. Na minha época, você chegava lá, tinha uma repreensão do professor, chegava em casa, você apanhava também. Apanhava também. E eu não vi ninguém morrer, viu, Marquinhos? Eu não vi ninguém ficar burro. Eu não vi ninguém pedindo esmola na rua aí, não. Hoje não pode fazer nada, a criança não pode mais fazer, você não pode repreender, você não pode chamar atenção. Agora tem famílias aí que quer o quê? Que põe o filho na escola e quer que dê educação. Educação não. A escola traz ensinamento. Educação vem do berço. Vem do berço. Hoje essas mães, ditas mães aí, que não são porcaria nenhuma, né? Muitas põem filho na rua, vamos dizer, não é nem na vida. Põe filho na rua para que o outro trate. E aí chega nessas horas, aí depois vai na frente de uma câmera, porque não pode parar de ser envergonhice.
É uma sem-vergonhice isso. E cada vez mais a gente sente que os professores, quando a gente encontra na rua, você mesmo, seus professores, meus professores, que hoje estão com idades elevadas aí, eu faço a pergunta, voltaria a fazer tudo? De forma alguma. É triste. Não volto mais. Nunca. Sim. Nem que fosse para ganhar o dobro, o triplo, o quádruplo. Não volto mais. Não é uma situação lamentável? Sem dúvida, sem dúvida. Não é verdade? Sem dúvida nenhuma. É muita coisa que, olha, infelizmente, né, é revoltante. Né? É revoltante. E o que deve acontecer com a aposentadoria especial nessa nova reforma, doutor? A aposentadoria especial, Valério, ela hoje, como nós já dissemos, ela é concedida independente da idade. Então, aquele trabalhador com exposição a agente químico, físico, né, com exposição nociva à saúde, ele consegue a concessão do benefício durante 15, 20 ou 25 anos na atividade, sem ter uma idade fixa. Porém, com a reforma, vai ser exigido a partir de agora uma idade fixada. Então, para que aqueles trabalhadores que possuem ou têm interesse em uma aposentadoria especial durante os seus 25 anos de tempo especial, terão que ter 60 anos de idade. Então, será que esses trabalhadores conseguirão permanecer no chão de fábrica, permanecer em contato muitas vezes com produtos, vamos colocar como hidrocarbonetos, produtos cancerígenos, produtos agressivos à saúde durante 60 anos, durante 25 anos? Eu acho dificilmente. Dificilmente. E sem contar que a renda desse aposentadoria especial aqui, aos 60 anos de idade, com 25 anos de exposição, esse trabalhador vai receber apenas 70% da renda. Ou seja, ele vai perder 30% da mesma renda que hoje nós já temos. Então, a tendência é que esses trabalhadores eles mudem de setor. Eles não são mais valorizados, não serão mais valorizados. Então, isso reflete negativamente. Nós não podemos pensar na aposentadoria, na reforma, apenas na aposentadoria daquele trabalhador, daquele contribuinte. Nós temos que ver uma reforma previdenciária em um todo, na empresa, nos professores, nos trabalhadores, nos parentes, nos familiares. Isso vai refletir de um modo geral. Se as pessoas não conseguirem se aposentar, elas não terão renda. Sem renda, o mercado trava. Com uma renda mais elástica em relação a uma necessidade de uma idade mínima, o informalismo vai ficar cada vez maior. Isso, infelizmente, vai gerar, sim, uma bola de neve negativa. Então, na aposentadoria especial, também terá que ter uma idade mínima. E o porém, na especial, nós não temos regras de transição. Não? O que significa o não quê? Vai ter regra de transição na especial? Regra de transição na especial, não. Ela existe apenas uma exceção, que é a regra por pontos, tendo no mínimo 86 pontos. Com 86 pontos, o trabalhador terá que ter uma idade já avançada. Então, significa que aquele aposentado, aquele futuro aposentado na especial, que hoje tem, suponhamos, 24 anos, 11 meses e 29 dias, e a reforma foi promulgada hoje, ele tendo essa idade de 24 anos e 11 meses, ele somente se aposentará aos 60 anos de idade. Então não tem uma regra de transição, não tem uma opção, olha, você está próximo de se aposentar. Faltando um mês aí. Vou te dar uma vacância, vou te dar uma possibilidade, pagando um pedágio. Não. Reforma da aposentadoria especial não tem regra de transição. Ou tem 25 anos, ou tem 60 anos de idade. Que é isso? Brincadeira, hein, gente? Tá vendo como é bom trazer o Dr. Marcos aqui? Quanta informação, quantas coisas que não são ditas, né, nos veículos aí, nas matérias televisivas, pelo próprio governo. Isso está tudo engavetado. Isso ninguém fala, né? Olha aí, quanta coisa. Olha, dá medo, hein? Dá medo. É aquilo que nós dissemos. Eu não tenho dúvida nenhuma da sua colocação e é a mesma forma que eu penso. Nós estamos começando a passar o que o Chile está passando hoje. E não vai demorar para chegar no país, não, hein? Não vai chegar, não vai demorar, a não ser que tenha uma mudança muito drástica, que seria um dos recursos e aquilo. Deixa a pessoa continuar trabalhando, ela continua contribuindo, o dinheiro continua circulando, sim, as empresas continuam dando emprego, o aposentado tem seu dinheiro para gastar no comércio, não precisa fechar a farmácia, não precisa fechar o mercadinho da vila, porque a hora que esse aposentado, essa pessoa não tiver mau dinheiro, vai comprar onde? Sim.
Será que nós vamos continuar com a profissão que, infelizmente, enquanto não se mudam as leis aqui, hoje bandido virou profissão nesse país? A reforma previdenciária ela vai ser sentida num prazo curto aí de 10 anos. Será que chega tudo? Eu acho que vem antes, hein? Eu acho que vai sentir antes, viu, Marquinhos? As pessoas que estão no sistema sentirão num prazo de 5. Ou seja, Olha, quem já está próximo de se aposentar, ela perceberá que ela faltava 2 anos, 3 anos, ela terá que trabalhar mais 6, mais 7. Ela vai sentir na hora que realmente ela chegar no momento de se aposentar. Agora, os que irão entrar no sistema, o sistema de um modo geral, ele vai com base nos 10 anos aproximadamente, já sentir realmente a reforma sendo aplicada na prática. E não vai ser uma reforma satisfatória. Isso eu tenho, sem sombra de dúvidas, garantia para explicar para a população que, infelizmente, não vai ser benéfica. Não tem jeito. Não vai ser benéfico. E outra gente vê aí, muita gente às vezes a gente comenta aqui, hoje, uma saída aí para quem não queira ficar lá na frente sem nenhum salário, nada, hoje participar da Previdência Privada. Fazer uma poupança, entre aspas, mas o problema é o seguinte, e o emprego? A previdência privada, infelizmente, nós não temos no nosso país um estudo sobre isso. A nossa população não tem esse conhecimento, até porque ela é muito complexa. A previdência privada, ela não te dá os mesmos benefícios do que o regimento geral do que o INSS. Com certeza. O INSS ele é praticamente um seguro. Ele te concede aposentadoria, ele te concede uma pensão por morte, um auxílio reclusão, um auxílio acidente, um auxílio doença. Ele te dá várias possibilidades se de uma possível contingência você está amparado. Agora, a previdência complementar, ela vai te dar uma possibilidade de no futuro você arrecadar ou você retirar aquilo que você arrecadou. Isso. Tá? Porém, a hora que aquele dinheiro se esgotar, você vai ter que ter uma outra possibilidade, uma outra fonte de renda. Então, infelizmente, nós não temos um estudo previdenciário para que a população tenha ciência justamente dessa contribuição para uma previdência privada. Tá vendo, gente? Quanta informação, hein? 10 horas e 21 minutos. Muito bom dia, a minha querida Daiane. Olha, a doutora Daiane tá aqui, hein? Mandando um bom dia, bom dia. Muito obrigado pela audiência, seja sempre muito bem-vinda. O Israel Domingues, a Juliana Pereira, o Franklin Ramos. Olha o Israel. Bom dia, manda um abraço pro Dr. Marcos, corintiano, intelectual de primeira. Um abraço, Israel. Israel. A Djanira Genovez mandando um bom dia. O Guina, a Cris, também conectadinha aqui, muita gente conectada aqui. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Sejam sempre muito bem-vindos. Meu amigo Júlio César Baldi também, o José Francisco Cunha, o Israel, o Paulo Stipe, olha aí, o Agnaldo Ferrari, muita gente conectada aqui nesta manhã, hoje aqui, mais uma vez trazendo o Dr. Marcos aqui para passar a todos nós essas novas regras, as mudanças na lei previdenciária. Jesus, hein? Olha aqui. E o que muda na pensão de morte, doutor? Ai, Jesus, aí vem bucha, hein? Vem? Na verdade, Valério, hoje eu já vim aqui já com o pensamento, assim como eu conversei com o pessoal da IT ontem, eu vim só para transmitir notícia ruim. Não, mas não, pelo contrário, As notícias que o senhor vem trazer aqui é o que, infelizmente, esse governo está trazendo para nós aí, a gente tem que ter a informação correta, que é através do senhor aí. Senão nós estamos lascados. Nós temos aí, infelizmente, apenas notícias que não são boas para a população. A pensão por morte, assim como os outros benefícios, também será extremamente alterada. Hoje, a pensão por morte ela é paga num valor percentual de 100% do salário de benefício. Então, se o aposentado ou o trabalhador segurado vier a falecer e ele tinha uma média de praticamente, vamos colocar, R$4.000, a pensão por morte deixada para a esposa será de R$4.000. Com a reforma, ela vai ser aplicada uma alíquota de 50%, de um percentual de 50%, que é chamada cota familiar, mais 10% por dependente. Então, falando é complexo. Imagine-se estudando. Nossa Senhora! Significa o quê? Que se um falecido, ele deixou uma esposa, a pensão por morte dela será de 60%. Da renda dos R$4.000. Já começa aí a bordoada. A renda já será de 60%. Já perde 40%. Se for apenas um dependente. 2 dependentes, 70%.
3 dependentes, 80%, assim sucessivamente até que se chegue em 100%. A regra nova será essa cota de 50 mais 10. Se o dependente maior de idade, suponhamos que na família o falecido deixou uma esposa e um filho, e esse filho menor de idade atinge-se a maioridade aos 21 anos. Com a maioridade, automaticamente ele passa a não ser mais dependente da pensão por morte, assim como é a regra atual. Porém, na regra atual, nessa situação, essa cota do dependente, ela reverte-se para a mãe, que é a genitora, dependente também. Com a reforma, essa cota ela se extingue. Então, a renda que era de 70% passará a ser de 60%, cada vez menor. Ela perde os 10% que era dele. Do filho, exatamente. Isso vai depender também se o falecido ele era aposentado ou não. Nós vamos ter que avaliar no caso concreto, no momento do óbito, se o fato gerador desse benefício, ele era automaticamente aposentado ou se ele não era aposentado. A depender dessas duas diferenças, se iniciará o cálculo da pensão por morte. Não. Então, infelizmente, o cálculo da pensão por morte será, sem dúvida nenhuma, muito agressivo. E além dessa possibilidade de cota, a pensão por morte ela não possibilita mais a acumulação integral de benefício. Hoje, uma pessoa que é pensionista, ela consegue receber a aposentadoria dela 100% e a pensão por morte também 100%. Com a reforma, a pensão por morte ela vai dar a opção do trabalhador receber apenas a integralidade de um benefício, já é 100% de um, e o benefício menor, ele vai receber um percentual, que se inicia-se com 60%. Se o benefício secundário for de salário mínimo, será salário mínimo integral. Menos que o salário mínimo mesmo na acumulação, não recebe-se. Salário mínimo fixo. Se a renda deixada pelo esposo for acima de um salário mínimo, ela vai receber apenas um percentual. E aí nós vamos ter que avaliar no caso concreto qual é o valor dessa pensão deixada para saber o valor da renda que ela irá receber. Então, trouxe duas possibilidades. Cota de 50% e redução da possibilidade de acumulação da pensão por morte com a aposentadoria. Olha aí. E pode ter certeza que na regra deles, nessa nova regra aí, não cai eles lá, né? Os colarinho brancos, toga preta, que tem filho que estuda, tem faculdade paga pelo trabalhador, que tem aposentadoria em tempo em valor integral, eles têm tudo isso. Na regra deles não mexeu, né? Não, né? É complicado. É complicado, doutor Marcos. Bem complicado. É bem complicado. 10 horas e 27 minutos. Olha, muita gente conectada aqui. Meu querido Luiz Souza, meu querido Tentem. Olha o doutor Otávio. Muito importante e relevante essas reportagens. Atualiza a sociedade em esclarecimentos úteis. A reforma trabalhista em vigor e a reforma administrativa que vem vindo também deverá ser matéria debatida e levada ao conhecimento público. Forte abraço, Valério. Obrigado, doutor. Seja sempre muito bem-vindo aqui, viu? Mandando um abraço pro doutor também, né? Olha aqui a dona Cidinha Barros também, conectadinha aqui, que bacana. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês e pela grande audiência de todos os dias aqui. Muita gente conectada aqui. Se vocês não deixarem um oizinho hoje, fica difícil. Eu não consigo nem falar o oi para vocês aqui, porque é coisa demais aqui, né? Doutor, tem mais uma. Existirão regras de transição para os trabalhadores que estão próximos de se aposentar pelo INSS? A PEC 06, Valéria, ela trouxe uma possibilidade, na verdade são 4 regras, onde esses trabalhadores que já estão na ativa, ou seja, o jogo já está normalmente ativo, já estão jogando, né? Porém, com a reforma, essas pessoas que já têm uma perspectiva de se aposentar, elas não poderiam ser atingidas em cheio. Porque essas pessoas já estavam almejando se aposentar com 30, com 35, com 25, e de repente o jogo muda. Isso a reforma ela pensou, porém pensou dos moldes da reforma. Trouxe 4 possibilidades sim de transição. 3 delas exigirá uma idade mínima. Então são 3 regras de transição que terão que ter uma idade mínima. É a chamada regra de transição por pontuação,
regra de transição por idade mínima e a regra de fator previdenciário 100%. A pontuação, o homem terá que ter 96 pontos e a mulher 86 pontos. Isso vai fazer o seguinte, as transições dessas regras serão por um período curto, ou seja, existe a possibilidade de se aposentar ainda sem os 65 anos, sem os 62. Porém, ela vai fazer com que, o passar dos anos, essas regras transitórias, elas aumentem a pontuação, aumentem a idade mínima. Hoje, o homem com 61 anos de idade, 35 de contribuição, ele consegue se aposentar aos 96 pontos. Se ele tiver 60 anos de contribuição de idade e 36 anos de contribuição, 96 pontos, consegue ainda. Porém, a pontuação vai sendo aumentada até que se chegue a 105 pontos para homem, 100 pontos para a mulher. Ou seja, 60 anos para o homem, 65 anos para o homem com praticamente 40 anos de contribuição, 65 com 40, e a mulher 62 com 60 anos com 40. Vai chegar um momento que a idade mínima também vai atingir a regra de transição. Então, 3 regras de transição que exigirão idade fixa. A única regra de transição que eu vejo como a possibilidade de não ter uma idade fixa é a chamada regra fator previdenciário 50%. O que significa isso? Ela trouxe uma possibilidade, sim, de algumas pessoas conseguirem se aposentar sem ter uma idade fixa. Porém, ela reduziu essas pessoas. Somente trabalhadores que tenham, na data da promulgação da reforma, no caso do homem, 33 anos de contribuição e no caso da mulher, 28 anos de contribuição, ou seja, os trabalhadores que possuírem na data da promulgação 2 anos faltantes para se aposentar, conseguirão ainda se aposentar por tempo de contribuição, na regra antiga, pagando um pedágio de 50% do tempo que falta. Então, se faltam 2 anos, trabalhará mais 1 para atingir os seus 3 anos. E isso o homem conseguirá se aposentar aos 36, a mulher aos 31 anos. Então, se nós pegarmos um trabalhador que hoje tem 34 anos de contribuição, daqui a 1 ano ele iria se aposentar. Esse trabalhador terá que contribuir, trabalhar por praticamente aí mais 6 meses para conseguir se aposentar aos seus 35 anos e meio. Isso ela restringiu. Existe, eu vejo como essa regra, a única possibilidade de conseguirem sim a concessão do benefício sem uma idade mínima. Porém, ela selecionou. Se você tiver hoje 32 anos, 11 meses e 29 dias, reforma promulgada hoje, somente aos 65 anos de idade. Ou você já tem, você homem, você mulher, 2 anos faltantes para se aposentar, quando a reforma for promulgada, ou você vai ter que sair da regra de transição e entrar na regra da idade mínima de 65 e 62 anos. Trocando em miúdo, a coisa tá feia. Bastante. Tá feia. Gente do céu, vocês vê como é que é as coisas? Eles falam tanto, vão pra televisão, vão pra tudo quanto é rede social, mas ninguém fala o que o doutor tá falando aqui, não. Eles querem é fazer o povo de trouxa. Continuar fazendo o trabalhador de tonto, né? Porque nós vamos continuar contribuindo para eles. A reforma deles não existe, para eles não existe. Por isso que eu digo, né? E eu sempre falo e eu vou falar mesmo. Eu vou continuar falando. Toga preta sem vergonha, colarinho branco sem pilantra safado que tá lá para fazer lei, tem que mudar as leis. Prisão perpétua para esses canalhas aí. Sabe por quê? Olha aqui que vão fazer. Ó, gente, vamos, doutor Marcos, pois, nós vamos deixar bem frisado isso aqui. O que nós estamos vendo aqui no Chile, aqui, ó, na nossa porta aqui, não vai demorar muito para acontecer nesse país aqui, não. Porque a coisa vai ficar muito feia. Não tem emprego, não tem da onde pegar, não aceita pessoas com mais idade para trabalhar, não tem como contribuir, né? Professor não tem mais direito nenhum, não vai querer, ninguém mais vai querer ser professor, infelizmente. É um ou outro, né, que já vem no sangue, mas o resto ninguém vai querer. Como é que vai ficar esse país aqui? Da onde se vai buscar? Da onde vai ter ganho? Da onde vai tirar salário? Complicado, né, doutor? Muito, ou eu estou enganado? Muito. Infelizmente, é triste, nós temos que... estamos acompanhando realmente o Chile, os vizinhos, e... as pessoas que são a favor da reforma, eu convido essas pessoas para analisarem o texto da PEC. Não vamos pensar apenas que o sistema previdenciário
está falido. Não vamos analisar uma reforma da Previdenciária... porque é só o que eles passam, não é só isso. Sim, não vamos avaliar uma reforma previdenciária pelo Facebook, pelo WhatsApp. Vamos olhar o texto, vamos ler o texto, entender para conseguir dialogar. Não seja contra ou a favor, conclua tecnicamente. Não seja a favor de uma reforma porque você não vai ser atingido por ela. Nós não podemos pensar dessa maneira. Não é porque eu não vou aposentar, eu tenho meu trabalho fixo, eu tenho minha renda fixa, eu não vou precisar de minha aposentadoria. Mas certamente alguém da sua família vai, certamente alguém que você é próximo vai precisar. Isso vai refletir em você. Então, ao invés de sermos a favor desta, vamos pensar numa possibilidade. Infelizmente, a reforma foi aprovada. Nós vamos ter que lidar com ela. Vamos ter que lidar com essa situação. E agora, como nós lidaremos, somente o tempo vai nos passar essas informações. É esse que é o grande problema aí hoje em tudo isso aí que vem acontecendo. Olha aqui conectadinha junto conosco também a dona Zulei Coian. Muito bom dia, seja muito bem-vinda. 10 horas e 35 minutos aqui no estúdio. Hoje, mais uma vez, com grande satisfação, recebendo o doutor Marcos Barros, advogado previdenciarista, trazendo as novas regras e o que vai ser mudado de fato nesse paizão aqui, né? Olha aí. Quem já é aposentado, será afetado com a reforma, doutor? Bom, nessa situação, aquela pessoa que já está realmente aposentada, ou já possui os requisitos para se aposentar, essa pessoa, obviamente, que ela não vai ser afetada. Porque existe no direito o chamado direito adquirido, onde preserva os requisitos preenchidos dessa pessoa, mesmo que ela não tenha possuído a concessão do benefício, mesmo que ela não tenha requerido o benefício. Então, o direito adquirido, as pessoas que já estão próximas de se aposentarem, ou seja, já estão com o requisito preenchido, uma coisa é a perspectiva de direito. É aquela pessoa que ainda falta um tempo para se aposentar. Essa não tem o direito adquirido preenchido. Essa vai entrar na regra de transição, essa vai entrar na regra nova. Outra coisa é aquela pessoa que tem o chamado direito adquirido, que preencheu os requisitos, os 35, os 25, a idade. Essa pessoa ela não precisa correr para requerer a concessão do benefício. Óbvio que ela vai ter que fazer uma projeção para saber qual é o melhor benefício, qual é o momento correto, mas a reforma não atinge o seu direito adquirido. Menos mal. Menos mal. Será que não vai dar tempo desses caras mexer, não? E mudar essa regra aí, né? Porque quem já tá aí na beiradinha, né? Só falta pôr a bola pra dentro, já tá na marca do pênalti. Olha, eu não quero nem pensar nisso, viu? Porque se eles verem que o negócio vai começar, eu não tô... Bom, melhor vamos pular isso aí. Vai que eles escutam nós aqui, né, doutor? Vai que eles escutam aqui, aí eu vou falar uma coisa, hein? E quem já possui todos os requisitos reconhecidos para se aposentar, mas ainda não fez esse pedido junto ao INSS, ele vai ter o direito? Essa pessoa ela cai na mesma situação do que já é aposentado, porque ela já tem o seu direito adquirido. Ela preencheu todos os requisitos, ela ainda apenas não formalizou o requerimento. Então a reforma também não atinge esse tipo de pessoa, esse tipo de trabalhador. Preenchendo os requisitos, mesmo após a promulgação da reforma, essa pessoa tem seu direito adquirido. Então não há necessidade de fazer correr contra o tempo, fazer qualquer tipo de requerimento só para tentar preservar a aposentadoria. O ideal dessa pessoa é saber o melhor benefício, a melhor renda. Como ela já preencheu os requisitos, planeje. Avalie, faça os cálculos para saber se realmente convém se aposentar agora, porque o direito dela está preservado. A legislação preserva o direito adquirido. Não é porque ela não fez o requerimento que ela vai ter o seu direito suprimido. É a mesma situação daquela pessoa que ainda tem, vamos colocar no caso de um homem que tenha 30 anos. Ele acha, eu já ouvi muito isso na prática, que fazendo o requerimento junto ao INSS, ele vai se resguardar para se aposentar daqui a 5 anos. Extremamente enganado. Não é verdade. Extremamente enganado, porque o direito adquirido, ele é para quem preencheu o requisito. Essa pessoa que faz um requerimento agora, pensando que o INSS vai resguardar o direito dela, ela está numa perspectiva de direito. Perspectiva de direito não é garantia. Ou seja, o INSS vai falar não para ela agora e não para ela futuramente, porque não preencheu o requisito no momento correto. Então, esse tipo de pessoa que está para se aposentar, não requereu agora, mas já tem o preenchimento feito do preenchimento do requerimento do benefício, a idade, o tempo, não será afetado.
Gente, olha aí, hein? Que coisa, hein? Tá complicado, hein? Tá complicado. Doutor, e aquele trabalhador ou trabalhadora que não atingir os requisitos para se aposentar até a reforma começar? Como é que vai ficar a situação desse trabalhador? Esse trabalhador cairá ou nas regras de transição, se ele estiver dentro das possibilidades de idade mínima, de próximo de se aposentar, faltando 2 anos, ou somente aos 65 homem e 62 mulher. Esse trabalhador que não atingiu os requisitos na época em que a reforma for promulgada, ele vai ter que avaliar o seu caso. Hoje, com a reforma, vai ficar mais difícil você olhar para o trabalhador e falar, não, com 35 você aposenta, com 65 você aposenta, porque muitas pessoas irão entrar na regra de transição. Então você terá que olhar um caso concreto para você poder conseguir comprovar e passar para a pessoa exatamente o dia, o mês e o ano que ela vai conseguir se aposentar. Então isso vai fazer um divisor de águas, porque não vai ser mais simples você passar para essa pessoa quando ela vai conseguir se aposentar. A regra é que com 65 ou 62 se aposentem. Porém, nessa situação, essas pessoas que já estão no mercado de trabalho, muitas delas entrarão em regra de transição. Poderão se aposentar antes dos 65 anos, mas não tem como falar. Não tem como mostrar, não, eu tenho 30 anos de contribuição. Quando eu vou me aposentar? Não sei. Preciso saber quanto tempo você vai ter na época, qual a sua idade, porque o cálculo vai ficar mais complexo, o período vai ficar mais complexo, a concessão vai ficar mais complexa. O INSS ele fala o seguinte, o seu direito é esse, porém você vai levar um certo tempo para conseguir. Se você quer, você aguarda as regras. Se você não quer, seu benefício é suprimido. Isso não poderia ser passado. Isso não poderia ter sido aprovado. Não retira esse direito. Adapta-se. A supressão de direito é um retrocesso. A reforma da Previdência em relação à pensão por morte, ela voltou em 1960 com a Lei Lopes, que significa que, na época, era concedida uma cota de pensão por morte, porque as mulheres da época tinham 5, 4 filhos. Era comum na época. Isso. Hoje, em regra, as mulheres têm 1, têm 2. Nunca, dificilmente, eu não falo nunca, mas dificilmente chegarão-se a ter pensões por morte após a reforma de 100%. Dificilmente. Uma família, uma mulher terá 5 filhos daqui para frente. Entendeu? A tendência é pensão por morte por cota. Vai sobreviver com 60%. Ou seja, você tinha uma família que tinha uma perspectiva de renda de 5, 6 mil reais. Agora, depois que seu esposo faleceu, você vai se virar com 2 mil reais. Você está tendo ao invés de um progresso, um regresso, infelizmente, que vai refletir na população. É uma situação que é importante deixar a população ciente que o nosso bate-papo aqui, como todas as vezes, ele é totalmente apolítico. Eu não sou contra o governo atual, não sou a favor, não sou contra o governo anterior, não sou a favor. O meu pensamento é totalmente técnico e jurídico. Eu estou apenas passando para a população, no termo legal, o que realmente tem que ser feito. Coisa que eles não explicam. Né? Eles não explicam. E se não tiver o senhor, pessoas capacitadas aí, para que a população possa ficar mais ou menos interagida com o que vem acontecendo, porque as notícias falsas são o dia inteiro. Né? As papagaiadas são os dia inteiro. Só que eles não vêm a público a levantar todas essas questões que nem o senhor faz aqui. Sim. A reforma da Previdência, Valério e os ouvintes, ela foi aprovada sem cálculo atorial, sem cálculo demográfico, sem cálculo de superávit. É deficitária, mas o cálculo está errado. É deficitária porque foi feito o cálculo com a contribuição do trabalhador e do empregador. Se for feito um cálculo assim, eu concordo que ela é deficitária. A população, obviamente, está ficando mais velha. A população, infelizmente, ela está deixando o mercado de trabalho. Mas não é esse o cálculo correto. A Previdência Social ela não é só contribuída com base na renda do empregado e do trabalhador. Tudo que se envolve compra, venda, envolve-se contribuição. Eu vou dar um exemplo prático, para quem gosta de futebol, por exemplo. Você pega um jogo de futebol que se arrecada R$1 milhão, independente do valor que vai ser arrecadado, 5% vai para a reforma, para a Previdência Social. São vários segmentos, né, que recolhem, né? Vários, todos os segmentos. Concurso de prognósticos, jogos, loterias, custeio previdenciário. Então, o custeio previdenciário, que vem na Lei 8.212, que tem uma lei específica, além da Constituição, lá elenca
todas as possibilidades de contribuição que a reforma, que o sistema previdenciário arrecada. Se você fizer um levantamento realmente da seguridade social, o que é a seguridade? É a assistência social, a saúde e a previdência. O que é arrecadado nesse montante, a reforma previdenciária, realmente ela não deveria existir se você se utilizar com base nesse número de dados. Agora não foi feito isso. Infelizmente, ficou fixado, é aquilo que as pessoas falam. Uma mentira contada várias vezes, ela se torna uma verdade. É isso que eles estão tentando fazer. Então a população, ela de um modo geral, sem ter um conhecimento técnico, infelizmente, pela mídia social que infelizmente supre essas informações, elas que eu falo, as pessoas que aprovam essa reforma, concordam com uma reforma visando uma melhora no nosso país. Eu também quero uma melhora. Óbvio que eu quero, mas infelizmente essa melhora não acontecerá somente pela reforma. Não é a reforma que a partir de hoje, a reforma já foi aprovada, nós não tivemos melhora. O dólar já baixou, a bolsa baixou, mas e aí? O que tem que ver o trabalhador com isso aí? E o trabalhador? Esse que é o problema, quem recolhe, né? Essa é uma situação que até o momento não tivemos melhora. Daqui 10 anos, daqui 5 anos teremos melhoras? Não vejo desse jeito. Com a reforma da Previdência, não. Poderíamos ter sido feita uma reforma contrária, como nós falamos. Vamos arrecadar mais, vamos pegar as dívidas daquelas grandes empresas que deveriam e devem para a Previdência. Isso ninguém fala nada, né? Não foi feito. O refis. Então nós estamos fazendo uma reforma previdenciária ao contrário. Ao invés de você tentar arrecadar aquilo que deixou de arrecadar, ao invés de você tentar arrecadar mais, você está tirando o direito dos trabalhadores. Você está tirando a possibilidade daquela pessoa voltar aquele dinheiro no mercado de trabalho. Aquele aposentado que receberia 2.000, onde ele vai gastar aquilo? Na sua cidade, no mercado, na sua população. Você está retirando desse trabalhador a possibilidade de colocar no mercado aquele dinheiro. Então, esse 1 trilhão que vai ser economizado é um valor que não volta mais para o mercado de trabalho, não volta mais para... A população perderá, na verdade, o poder de compra. E é isso que a reforma previdenciária não vai trazer. Como o senhor disse muito bem, né, são vários segmentos, praticamente todos eles que recolhem, né, para a Previdência. O que acontece? Eles tirando esse valor do mercado, eles tirando esse dinheiro do mercado, esse dinheiro que, como o senhor colocou bem, quem vai assistir o futebol, ele está pagando. Ele está pagando a Previdência 2 vezes, porque ele recolhe na fonte, na carteira de trabalho, ele vai no campo, ele paga. Sim. Ele vai fazer uma viagem, ele está pagando. Ele vai fazer uma compra, ele está pagando. Sim. Ele está pagando sempre 2 vezes. E se tirar esse dinheiro do trabalhador, aonde que ele vai? Ele não vai mais no campo. Ele vai fazer o que der na compra, o mínimo, não tem mais ambição. E o patronal vai se lascar também aí, não vai não, doutor? Sem dúvida. As empresas certamente elas sentirão e muito. Elas sentirão e muito. Infelizmente, as empresas que pensam que a reforma vai vir para ajudar, pensem ao contrário. Se atentem, porque eu tenho certeza que terão prejuízo. O mercado de trabalho vai fazer com que realmente o valor cresça, porque a compra vai ser menor. A busca pelos produtos vai ser menor. A população vai perder o dinheiro, o valor de compra. Os aposentados, muitas vezes, recebem 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, vamos colocar com a média. O estado de saúde dele exige que praticamente 40% da renda ou paga aluguel, ou saúde gasta com mercado, gasta com medicamento. Ele vai ter que suprir isso. Como que ele vai suprir se ele não tem condições de trabalhar? Então, e outra, não tem mercado de trabalho para ele também, porque ele já chegou numa idade aí, né? Essa imbecilidade desse povo, que eu coloco assim mesmo. É uma imbecilidade, uma pessoa aí com 50, com 60, com 65 anos não pode trabalhar mais. Pelo contrário, né? Ela tem a experiência. Ela, não posso pagar um salário de um cara de 60. Pode pagar um salário, sim. Porque o que vai vir de retorno para a sua empresa é melhor do que você colocar 10 que ainda nem entrou no mercado de trabalho. A própria experiência dessa pessoa, vai fazer com que ele economize aonde? Nas perdas. Sim. No tempo, no material, né? Nas investigações. Sem dúvida. O que nós já estamos vendo na prática as empresas estão contratando microempresas, microempreendedores. Porque a alíquota do microempreendedor terceirizando tudo. A alíquota do microempreendedor é mínima. Isso vai fazer o quê? Com que a arrecadação do INSS caia.
Então, automaticamente, ela vai se tornar uma bola de neve, mas uma bola de neve negativa. Então, é uma realidade que viveremos após a promulgação da reforma. Se não tiverem mudanças, nós estamos lascados, hein, doutor? Se não tiverem aí algum ajuste, sabe como o senhor colocou muito bem? Quem fez essa reforma, será que entendia? Será que era a pessoa adequada para que fosse feita essas mudanças nesse teor, né? Começando de trás para frente, de frente para trás, não teve um estudo, não teve nada, simplesmente chegou um sujeito lá e falou, tem que fazer assim. Não teve estudo, não teve debate. Na hora de tirar o dinheiro do povo, ele sabe, mas na hora de pôr o povo para ver quais são, né, as possibilidades, o que é verdade e o que não é, não tem essa conversa, né? Na realidade, Valério, agora no último dia 1º, nós tivemos um simpósio de direito previdenciário em São Paulo. Foi através do IEPREV, que é o Estudo de Estudos Previdenciários, que eu sou coordenador aqui do Estado de São Paulo, que nós conseguimos fazer esse levantamento, juntamos diversos profissionais para debater em relação a isso. E o presidente da Comissão de Direito Previdenciário do Estado de São Paulo, o doutor Sodero, ele deixou bem claro que é o seguinte, houve sim um debate no CNJ, mas ele deixou a seguinte situação, ele falou dessas palavras, sabe-se quando você tenta falar para uma pessoa que não quer te ouvir? É justamente isso que aconteceu na CNJ. Houve debate, houve demonstrações, porém quem estava ouvindo não tinha interesse em ouvir. Por isso a reforma foi aprovada. Porque fez os debates, fez a necessidade da transição, fez os votos necessários, porém a ideia já estava fixada. Já estava praticamente olhando apenas para frente para a promulgação, sem querer ouvir a realidade, ouvir realmente quem entende do assunto. Porque nós estamos falando de uma reforma previdenciária que vai afetar o país. Nós não podemos fazer uma reforma do jeito que foi feita. Foi feita uma reforma, assim como o Dr. Mauro ontem na IT muito bem salientou, foi feita uma reforma simples. Uma reforma sem saber aonde quer chegar. Ele deixou extremamente claro isso. O Dr. Mauro ontem foi muito feliz nessa fala. Ele disse assim, a reforma previdenciária foi feita sem saber para onde quer chegar. Foi só por fazer. Exatamente. Porque era coisa de campanha, era promessa de campanha, tem que pôr aí, né? Tem que fazer, tem que acontecer. Olha aí a situação. Exatamente. Então, nós temos que entender que nessa situação, o trabalhador vai ser afetado. Não só o trabalhador, principalmente o trabalhador. As empresas serão afetadas. Sem dúvida, porque nós perdemos e perderemos o nosso poder econômico. A reforma vai trazer isso. Os valores ficarão centralizados. O país, certamente, o Chile cresceu, obviamente cresceu. Mas não esqueça que a população, a massa, não cresceu. Tá aí? O dinheiro concentrou. E é o que vai acontecer no país. Ao invés de nós descentralizarmos, colocarmos o país mais igual, nós apenas estamos fazendo com que o dinheiro fique centralizado em bancos centralizados. A ideia da reforma é justamente a economia de 1 trilhão para pagar juros da dívida pública. Essa é a realidade. Não sou eu quem estou dizendo. Quem diz é um estudo da Anfip. A Anfip fez um estudo sobre isso. A CPI, em 2017, fez um estudo sobre isso. Então, as pessoas que têm dúvida se a Previdência é superavitária ou deficitária, nós estamos com a internet. Pode pôr no Google, CPI, a Anfib, e realmente vocês verão que, infelizmente, a Previdência Social ela é totalmente superavitária e não deficitária. Para pagar uma conta, vamos se dizer assim, e na realidade é uma verdade, uma conta que não é nossa. E vai ficar caro para nós que levantamos cedo, que não temos hora para voltar para casa, que tentamos levar o alimento para nossa residência, tratar dos nossos filhos. Vai ficar cada dia mais difícil, mediante aí, né, a pessoas sem interesse nenhum, como o senhor colocou muito bem aí a fala do professor, né, que não sabe para onde vai e nem o que vai fazer. Por quê? Tá pouco se lixando com isso, né? Vai ficar caro lá na frente, vai ficar muito caro lá na frente, não só para o trabalhador que vai pagar o pato mais uma vez sozinho, né? Porque que vai gerar? Eu tenho certeza que vindo isso aí, né, nós vamos bater na mesma porta que o Chile está batendo hoje. E vai vir aí cada vez mais a informalidade, não tem renda, não tem recurso,
não tem emprego, é empresa fechando, é gente indo para rua, é mais pessoas, né, tendo que levar o alimento para casa, vai se mudar, vai se para outro, não vou nem falar o termo aqui, mas já vai procurar outro termo de serviço, porque a coisa está ficando cada dia mais difícil dentro dessas possibilidades, que infelizmente, como o senhor disse, só tem uma orelha, né? Sim. Só uma orelha só. Falou, bateu, voltou e não está nem aí com o negócio, não quer nem saber o que vai acontecer lá na frente, como se ele não vivesse no país. Mas é como eu digo todos os dias aqui, esses canalhas aqui, a família dele não mora mais aqui, doutor. Eles moram tudo fora, aquele boca mole lá, aquele toga preta, vagabundo lá, sem vergonha, a família dele mora fora daqui. Toda sexta-feira ele pega o dinheiro do povo, monta no avião e vai visitar a família dele. Está sendo hostilizado até onde ele está vivendo, porque lá tem brasileiro vivendo também. Chega qualquer coisinha aqui, simplesmente um instrumentinho desse, ele pega, aí você não viu aí da Rosinha e do garotinho lá? Prendeu, mas não deu tempo entrar na porta. Ele já deu a canetada, pode ir embora. Mas aonde será que chega a cabeça de uma pessoa dessa? E é o que está acontecendo na Previdência. Eles estão um pouco se lixando, porque hoje não tem mais família aqui, só tira o nosso dinheiro. O povo brasileiro só serve para pagar o salário desses daqui. Com foro privilegiado, com todas as mordomias que eles têm, infelizmente o povo continua sendo o menos respeitado. Não é verdade que eu estou dizendo? Sem dúvida. Infelizmente. Infelizmente. Veremos ainda para ver. É, tomara que apareça algum cérebro lá que dê uma de louco. Dê uma de louco, porque não sei como é que a gente vai fazer para que isso possa ser mudado de alguma forma, já que vem dentro de todas dessas mudanças aí. Doutor, são 10 horas e 55 minutos. Nossa, hoje eu abusei aqui, hein? Hoje segurei o doutor aqui. Eu quero aí agradecer mais uma vez a sua grande presença aqui, sua participação com nós, é muito importante. Ratificando aí, a porta vai estar sempre aberta. É sempre um grande prazer em recebê-lo. E quero deixar os microfones aí, se o senhor tiver mais alguma coisa para colocar, sei que o seu tempo é muito corrido, né? Agradeço de coração aí e para suas despedidas também. Fique à vontade. Valério, eu gostaria de agradecer mais uma vez o espaço. Você sempre está disposto para nos convidar, para estar fomentando sobre o tema da reforma da Previdência, que é um tema que está em evidência. Desde já deixo já o meu sim para os próximos retornos. A nossa ideia sempre é informativa, passar as informações para a população, deixarem ciente de seus direitos, né? E agora, mais do que nunca, teremos que nos atentar, viveremos um momento de transição, um momento onde não será fácil para a população, mas vamos ter que nos adaptar. Teremos que nos adaptar, teremos que nos ter força e vamos lutar, vamos estudar, vamos fazer de tudo para sempre, na área previdenciária, na advocacia de um modo geral, buscar os direitos dos segurados, dos trabalhadores. Eu agradeço mais uma vez a todos os ouvintes, é extremamente importante. São vários pedidos, várias perguntas aqui que eu deixei separado, nem fiz porque hoje o tema já era, na próxima vez nós vamos passar, viu, doutor? Exatamente, é muito importante esse diálogo com a população, certamente existem muitas dúvidas que existirão ainda, então a gente está sempre à disposição também. Gostaria mais uma vez de agradecer o espaço que você está nos cedendo e desejar para que nós tenhamos sorte, nós tenhamos tranquilidade, para que possamos enfrentar essa nova fase da nossa vida, porque realmente vai ser uma fase difícil, não será fácil, nós teremos um reflexo em todos os segmentos. E assim, nós viveremos aí tentando sempre buscar o melhor, fazendo com que o nosso país cresça, evolua, mas sempre sem suprimir direitos. Sempre passando a população, fazendo com que o nosso país cresça, mas cresça por igual. Esse é o nosso objetivo sempre, né? Então, muito obrigado mais uma vez pelo espaço e um bom dia a todos. Olha aí, nós que agradecemos, né, a sua presença aqui, né, o seu tempo disponível conosco aqui na nossa Rádio Vitrine. Quero agradecer demais, mas demais mesmo, a todos que estiveram conectados. São centenas de perguntas aqui passado através do meu WhatsApp, viu, gente? Então, aquele que fez as perguntas pode ficar cegado. É que hoje o Marcos, né, o doutor Marcos já vinha com essas respostas aqui, porque é o que a gente precisava saber. E eu vou dar uma dica para você.
né? Você que está aí nos ouvindo, está nos assistindo, não tome atitude nenhuma sem consultar um profissional. Daqui para frente, aquele que vinha com aquela ideia, eu vou chegar lá no NPS, lá vou pedir minha aposentadoria, se você fizer isso, você está mais lascado ainda. Você vai estar mais lascado ainda. Procure um profissional. Procure um profissional que conheça de fato, porque como o Dr. Marcos relatou muito bem aqui, são várias formas. Você pode perder seus direitos, ou você pode perder dinheiro, coisa que é sua, direito garantido. Marquinhos, mais uma vez, muito obrigado, valeu mesmo, e a gente com certeza vai ter um novo bate-papo aí, se Deus quiser. Sem dúvida. Valeu, gente. Muito obrigado pela companhia dessa manhã. E eu daqui a pouco eu volto, hein? Ali, pelas 13 horas, estaremos no ar novamente aí com o nosso Jornal Vitrine, levando sempre a vocês a transparência e a credibilidade na notícia. Tchau, tchau. Até daqui a pouco. Já volto já, hein? Fica aí.